Olá, educando, educanda. Nós vamos aqui, muito brevemente, ver uma trajetória do método científico, já que na aula passada nós vimos um pouco sobre a trajetória do conhecimento. Então, aqui, unidade 1, a ciência e o conhecimento, aula 3, os tipos de métodos e suas aplicações. Tema da aula, a história dos métodos. Então, aqui, muito brevemente, nós vamos refletir essa história dos métodos e os métodos, a gente vai ver aqui um pouco as características dos métodos. Então, quando se fala em método científico, imediatamente, na ciência moderna, a gente pensa imediatamente na ciência moderna. Vale dizer na forma de produzir ciência, que foi estruturada a partir da modernidade e que teve, em Francis Bacon, Galileu, Newton, Descartes. Então, esses são alguns representantes da ciência moderna. Quando você pensa a questão do método científico somente surgindo na Idade Moderna, você, de certa forma, você desconhece as enormes polêmicas e a trajetória do método, porque por trás dessa trajetória existem enormes polêmicas que cercaram a construção desse padrão de produzir conhecimento. Basta você pesquisar aí que você vai ver polêmicas no decorrer da construção do pensamento científico. Então, pode-se dizer que Platão e Aristóteles elaboraram suas teorias em momentos constantes de guerras, por exemplo, entre as cidades gregas e, de certa forma, entre lutas, entre as classes sociais. Um exemplo que eu posso dizer aqui, luta como a independência da Macedônia, lá em Agostinho, ele elaborou suas ideias em um momento em que se dava a derrocada do Império Romano, e lá em Tomás de Aquino, ele viu a emergência de uma nova forma de socialização. E assim, Platão, ele distinguiu os reinos das coisas em visível e inteligível. O modo platônico de conhecimento enfatizou raciocínio como um método, minimizando a importância da observação. Aristóteles discordou de Platão e foi reconhecido por ter dado o primeiro tratado sistemático sobre a natureza da investigação científica na tradição ocidental. Então, assim, ainda que em Platão e Aristóteles, o que, de certa forma, o que era conhecer? O que significava conhecer aqui, nesse período aqui, para esses pensadores, por exemplo? Para esses pensadores, por exemplo, conhecer era aprender a essência das coisas. Assim, cabe dizer também ainda, que os gregos, eles distinguiam dois tipos de conhecimento, que é o doxa, e que o doxa, por exemplo, era a opinião, tratava-se do modo de pensar de cada um. E a episteme, que é o quê? O conhecimento verdadeiro. Você sabe o que é epistemologia? Bom, já é uma pesquisa, Epistemologia. Anota aí no seu caderno e realiza a pesquisa. Podemos comparar a proposta platônica de conhecimento por meio do mundo das ideias, como a proposta filosófica de episteme, pela qual o filósofo se dedicaria a uma visão de verdade do todo. Então, dando prosseguimento aqui,
O corpus aristotélico forneceu a estrutura para uma tradição de comentários sobre o método científico independente da própria ciência. Então, algumas figuras aqui, né, que eu destaquei, né, que se destacam na busca, né, desse método científico, né, Albertus Magnus, de certa forma, Roger Bacon, né, Tomás de Aquino e outros, né, todos trabalharam para esclarecer o tipo de conhecimento que poderia ser obtido por observação e indução. Então, assim, agora a gente vai ver aqui um conceito de método. O método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo, conhecimentos válidos e verdadeiros, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista. A gente viu na aula 2 que a ciência, por exemplo, ela sonda a realidade. O método é o caminho, né, pelo qual ela realiza essa sondagem, né? Então, é pelo método que a ciência faz essa sondagem da realidade. Continuando aqui. Então, o método que a gente vai refletir agora é o indutivo, que é o método proposto pelos empiristas, né, Francis Bacon, Hobbes, Locke, né, Hummel. Então, para o método indutivo, o conhecimento é fundamentado, né, exclusivamente na experiência e não considera os princípios pré-estabelecidos. O método indutivo favorece a observação como processo para atingir o conhecimento. Então, assim, para o método indutivo, por exemplo, se Antônio é mortal, se João é mortal e Paulo é mortal, ora, Antônio, Paulo e João, né, são homens, logo os homens são mortais. E, de certa forma, passando aqui para o método dedutivo. O método dedutivo foi proposto por Descartes, por Spinoza, né, por Leibniz. Então, este método salienta que só a razão é capaz de levar ao conhecimento verdadeiro e tem como objetivo explicar o conteúdo das premissas. Segundo Diniz e Silva, 2008, página 8, né, ressalta que o método dedutivo busca conhecer, além do fenômeno observado, utilizando-se da razão como caminho para chegar à certeza sobre a verdade do fenômeno investigado. Então, aqui, de certa forma, parte do geral para o particular. Por exemplo, todo homem é mortal, premissa maior. Logo, todo homem é mortal, premissa maior. Pedro é homem, premissa menor. Logo, Pedro é mortal. Conclusão, né? Aqui eles realizam a conclusão. É um exemplo aqui que fica no método dedutivo. É assim, gente, o estudo da trajetória dos métodos é muito denso, né? É muito denso, é muita leitura, envolve muita filosofia, muita reflexão, né? Então, aqui o que eu estou colocando é basicamente o básico mesmo, né? Que você vai ver mais sobre essa questão do método lá na disciplina de pesquisa educacional. Então, método hipotético dedutivo. Este método foi proposto, né, por Karl Popper. O método hipotético dedutivo consiste na elaboração de hipóteses que devem ser testadas, segundo Diniz e Silva, né, 2008, página 9. No método hipotético dedutivo, a observação é precedida de um problema, de uma hipótese, enfim, de algo teórico. E assim,
Aqui nesse método, né, hipotético dedutivo, enquanto no dedutivo se procurava a todo custo confirmar a hipótese, neste aqui, ao contrário, procuram-se evidências empíricas para derrubar a hipótese, ok? Então, passando aqui adiante, vamos para o método dialético. Método dialético, né? Foi um método proposto por Hegel. É um método de interpretação dinâmica e total da realidade e considera que os fatos não podem ser considerados fora de um contexto social, político, econômico. De acordo com Diniz e Silva, 2008, página 13, o método dialético penetra o mundo dos fenômenos através de sua ação recíproca, da contradição ao fenômeno e da mudança dialética que ocorre na natureza e na sociedade. Você viu aí que eu falei um pouco do método dialético, né, na perspectiva marxista. Então, assim, para Karl Marx, para o marxismo, o conhecimento científico ele não é neutro. O conhecimento é uma das dimensões do ser humano social. E nos dias atuais, o método marxista não tem sido bem visto, certo? Bem como o educador Paulo Freire. Eu acho que você já observou, já viu, né? Ou seja, há uma onda, né, negacionista, de negacionismo, onde, de certa forma, o marxismo, o Paulo Freire, né, sofrem ataques, né, nos dias atuais. E aí a gente se pergunta por que, né, isso acontece, né? Cabe refletir. Então, assim, vamos passar aqui mais adiante, né? Quando você for ler o meu artigo, lá na aula 4, você vai ver que eu falo um pouco dessa questão do método na perspectiva marxista como um método para a pesquisa em educação. Então, fenomenológico, né? Fenomenologia, proposto, né, por Edmund Husserl. Né? Em poucas palavras, este método procura mostrar que o ser humano deve ser o centro do processo do conhecimento. Para compreender mais sobre este método, eu indico, de certa forma, o que é a fenomenologia. É um livro, O que é a Fenomenologia? É um livro de André D'Artigues, né? Você pesquisa aí no Google acadêmico, né, que você vai encontrar, certo? Então, brevemente eu falei, né? Então, assim, ó, gente, por isso que você confunde muito a questão do método de abordagem geral com a metodologia. Por quê? Porque esse aqui é o caminho do método. Primeiro você faz uma pergunta, depois você faz uma revisão bibliográfica. Depois você cria, né? Você elabora as hipóteses, realiza experimentos. No final, nas conclusões, você vai ver se você aceita ou rejeita a hipótese. Isso é um processo de um projeto de pesquisa, né, de uma dissertação, de uma tese, de um TCC, né, de uma monografia. Tendo em mente o que é método científico, você pode compreender melhor o que é a pesquisa científica, que eu acabei de colocar aqui. Mais adiante a gente vai ver mais, né, sobre a questão da metodologia, certo? Que é esse caminho, as técnicas, né, para se alcançar, né, para planejar a sua pesquisa. Pesquisa científica em educação. Bom, e a questão do método, né? Assim, o método científico, né, nas ciências humanas e sociais, apesar da contribuição do pensador Auguste Kant,
né, para tornar o método científico mais abrangente, de certa forma, incluindo, né, o homem, né, no campo das ciências, ocorreu, né, de certa forma, não ocorreu de forma pacífica, né, o método tem toda uma história, como eu falei, isso não ocorreu de forma pacífica. Então, no campo, quando a gente vai pensar o método científico no campo das ciências, das ciências humanas, ainda hoje existe o debate sobre as ciências sociais e humanas, certo? Tipo assim, uma vez que elas, né, uma vez não apresentam a mesma objetividade das ciências naturais, certo? E aí, na prática, as ciências sociais e humanas utilizam um método na investigação científica sobre a realidade social, ou seja, na aplicação de técnica de pesquisa científica, a situações e problemas concretos, né, em um contexto social, mas, de certa forma, há uma preocupação com o rigor científico, já que são ciências sociais e humanas, né? E que muitas vezes, como a gente já refletiu aqui, a ciência ela quer o quê? Ela quer testar, né? Ela quer validar a todo custo, ela quer experimentar. Então, é muito das ciências naturais. Por isso que há um levantamento, né, quando você vai pesquisar, por exemplo, a pesquisa em educação no Brasil, há esse debate, né, de que como que está essa questão do rigor científico, né? Ou seja, há uma discussão de que existe muita subjetividade e que pode, né, de certa forma, fugir, né, do que seria conhecimento científico. São questões que são colocadas com relação à pesquisa científica em educação, tá bem? São questões para refletir. E aqui são as referências, né? Já vou me despedindo, né? Muito brevemente a gente viu aqui, você vai realizar as leituras e vai entender um pouco mais. E assim, você vai entender um pouco mais na medida que você vai lendo, né? Na medida que você vai fazendo outras disciplinas, como a pesquisa educacional, por exemplo, né? Aqui é basicamente o básico mesmo, só para a gente entender, tá bom? Então, tchau.